Andes Centrais, Vale de Cusco, auge do Império Inca. Do final do século XV ao início do século XVI. A cidade está em grande altitude. O ar é rarefeito e as subidas exigem passo curto desde os primeiros minutos. As construções usam blocos de pedra encaixados com precisão, portas em formato trapezoidal para resistir a tremores e ruas em aclive. A água é captada e conduzida por canais de pedra que alimentam fontes e áreas de uso, com regras claras de limpeza e horário. Cusco funciona por calendário e por organização comunitária. Vizinhanças dividem tarefas, o Estado convoca dias de trabalho e a rotina começa cedo. Para viver aqui, é preciso aceitar 3 condições básicas: adaptar o corpo à altura, seguir as normas da água e cumprir os horários do bairro e do Estado. A partir desse ponto, a pergunta é direta: você sobreviveria em Cusco, no auge do Império Inca? Confirme sua presença deixando o like, isso ajuda muito o canal. E inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. O ar em Cusco é fino e frio. A respiração precisa de ritmo calmo, principalmente nas subidas. A luz do dia é forte, mas a sombra continua gelada mesmo ao meio-dia. O chão é de lajes e degraus. O corpo pede passo curto e parada combinada para não perder força já no começo da manhã. A água corre por canais de pedra construídos para captar, conduzir e distribuir sem desperdício. Ela entra por bicas, atravessa pátios e volta a aparecer em fontes. Quem usa a água segue regra: pegar em ponto limpo, transportar em jarro tampado e, quando possível, ferver antes de beber. Quando não houver lenha ou tempo, decantar em vasilha limpa e filtrar em pano bem lavado já reduz risco. A folha de coca pode aliviar dor de cabeça e falta de ar leves. Ainda assim, hidratação, alimentação simples e pausas planejadas são o que mais ajudam. A roupa é de lã ou fibra vegetal, usada em camadas para segurar o calor nas primeiras horas e ajustar ao longo do dia. Poeira fina gruda na pele e nos tecidos. Por isso, mãos limpas antes de preparar comida fazem diferença. É nessa base, ar, chão e água com método, que o dia começa. Na próxima parte, vamos ver quem organiza essa rotina e qual é o seu lugar dentro dela. Cusco se organiza em canchas, pátios cercados por casas onde famílias do mesmo Ailu compartilham água, trabalho e responsabilidade. A rotina gira em torno de 3 compromissos: Aini, troca de ajuda entre vizinhos; Minca, tarefa coletiva do bairro; e Mita, serviço convocado pelo Estado. Os horários são combinados com antecedência e respeitados por todos, porque o atraso de uma casa atrapalha a produção do quarteirão inteiro. O abastecimento de comida depende dos terraços agrícolas nas encostas e dos depósitos de pedra, as kulkás, que guardam o excedente. O clima frio ajuda a conservar alimentos. Batata vira chunho e carne vira charqui para uso futuro. A cidade mantém comunicação e transporte pela rede de caminhos do Capac Nhan, percorrida pelos mensageiros chasquis. A administração não usa papel. As entregas, as cotas e as faltas ficam registradas em quipos, lidos por quipucamaioques treinados, sem roda de transporte, sem ferro e sem animais de tração grandes. Tudo funciona com método e divisão clara de tarefas. Lhamas levam carga, tecidos em camadas protegem do frio, e a água segue regras de captação, condução e limpeza. Seu lugar pode ser no terraço, no tear, na manutenção dos canais ou no transporte de materiais. Em qualquer função, o essencial é chegar no horário, cumprir o combinado e não quebrar o ritmo do grupo. Na próxima parte, vamos ver os 3 pilares que sustentam essa rotina: altura, água e ritmo. Uma das coisas principais a se preocupar em Cusco é a altura. A cidade fica em grande altitude e isso pode causar falta de ar, dor de cabeça, tontura e cansaço rápido, principalmente nas subidas. Para funcionar bem ao longo do dia, ande com passo curto, faça pausas combinadas, evite correr e não carregue peso por longos trechos até o corpo se acostumar. Vestir em camadas ajuda a lidar com o frio da manhã e do fim da tarde.
A folha de coca pode aliviar sintomas leves, mas descanso, hidratação e alimentação simples continuam sendo o que mais resolve. A água exige atenção constante. Beba apenas de pontos limpos, use vasilhas com tampa e, quando houver lenha e tempo, ferva antes de consumir. Se não der para ferver, decantar e filtrar em pano limpo já reduz risco. Respeite os horários das fontes e a organização dos canais. Não lave utensílios perto da captação e mantenha as mãos limpas antes de preparar comida. Um descuido com a água costuma virar vários dias ruins. O ritmo é o compasso coletivo que mantém tudo de pé. Há horários para abrir e fechar comportas, trabalhar nos terraços, tecer no pátio, transportar cargas e atender aos chamados do Ailu, da Minca e da Mita. Chegar no horário, dividir tarefas sem confusão, dosar o esforço nas ladeiras e encerrar antes da exaustão mantém você produtivo e não atrapalham o grupo. Quando a altura derruba, a água falha ou o ritmo se perde. Todo o resto fica mais difícil. A seguir, vamos ver os primeiros sinais de que o dia começou a sair do controle. Antes de qualquer problema grande, o corpo e a cidade mandam avisos. Chamamos esses avisos de sinais. Eles mostram que o dia comum está começando a sair do eixo e que você precisa ajustar agora, não depois. Ignorar esses sinais costuma transformar um incômodo pequeno em vários dias ruins. O primeiro sinal é do corpo. Falta de ar em subidas curtas, dor de cabeça leve, tontura e cansaço fora do normal. Isso é efeito da altitude. A resposta é simples e direta. Passo curto, pausas combinadas, pouca conversa enquanto sobe, água em goles pequenos e regulares, folha de coca se você já estiver acostumado a usar, e redução de carga até o corpo se adaptar. Se o incômodo não melhora, troque a tarefa de esforço por algo mais leve naquele turno. Forçar agora costuma cobrar caro à tarde. O segundo sinal aparece na água. A fila da fonte aumenta, a caneca volta com um gosto estranho ou a água chega um pouco turva. Aqui a pressa é inimiga. Se houver lenha e tempo, ferva. Se não der para ferver, decante num vasilhame limpo. Filtre em pano bem lavado e beba devagar. Evite lavar utensílios perto da captação e combine com o pátio horários claros para não concentrar todo mundo ao mesmo tempo. Um copo errado hoje vira indisposição por vários dias. O terceiro sinal vem da organização da cidade. O chamado da Mita chega cedo e muda sua semana. A partir daqui, o relógio deixa de ser seu. Prepare ferramentas na noite anterior. Separe porção de comida e água. Ajuste a tarefa da casa para alguém do Ailu cobrir e saia no horário combinado. Chegar atrasado ou faltar cria problema coletivo e volta para você em forma de cobrança. Quem se organiza antes sofre menos durante o dia. Depois dos primeiros avisos, a pressão aumenta e passa a envolver estoque, segurança da construção e decisões do Estado. Estes são sinais que pedem resposta rápida e organizada, porque afetam muita gente ao mesmo tempo. O quarto sinal aparece na redistribuição de comida. A medida de grão vem um pouco menor do que o normal. Isso indica aperto no armazenamento ou previsão de colheita difícil. A resposta é ajustar porções de imediato. Priorizar chunho e charqui quando houver. Cortar desperdício. Revisar o que está guardado nas culcas do bairro. E reforçar a higiene da água para evitar doenças que aumentam o consumo de alimento. Combine com o Ailu, quem pode reforçar o trabalho nos terraços e quem pode cobrir tarefas em casa para liberar quem precisa ir ao campo. Quanto mais cedo o grupo se organiza, menor o impacto ao longo da semana. O quinto sinal é um tremor breve no fim da tarde. Ele pode não derrubar nada, mas exige procedimento. Afaste-se de muros soltos. Fique perto de portas trapezoidais e quinas firmes. E, quando parar, faça uma verificação rápida. Rachaduras em canais, comportas desalinhadas, degraus soltos nos terraços, objetos pesados mal posicionados dentro do pátio. Defina um ponto de encontro simples para a família e avise o responsável pela água se notar desvio no fluxo. Pequenos ajustes agora evitam danos maiores na próxima chuva.
O sexto sinal surge no quipu, nós novos com o seu nome. Isso pode significar obrigação extra, mudança de cota ou até realocação por decisão do Estado. Os mitmakuna. Procure o Kipuka Mayoke, ou o responsável do AILO para entender o que foi registrado, o prazo e a tarefa exata. Se for trabalho adicional, reorganize a casa, separe ferramentas e porções para o dia longo e acerte quem fica nas tarefas do pátio. Se for mudança, prepare uma carga leve e útil. Roupas para frio, utensílios básicos, alimentos com boa conservação e aquilo que você realmente usa no trabalho. Informe vizinhos e combine como manter laços e informações. Ignorar esses 3 sinais faz o dia seguinte começar pior do que terminou. Na próxima parte, vamos ver como amanhã nos terraços depende de abrir e fechar água na hora certa, protegendo plantio e reserva. O dia começa nos terraços. Ainda há geada fina sobre as plantas. E o primeiro trabalho é verificar folha por folha, retirar coberturas leves e abrir a água no ponto certo. As comportas de pedra se levantam com cuidado, e a água segue por canaletas estreitas, sempre por gravidade, molhando a faixa de cultivo sem encharcar o talude. Quem está na beira do terraço anda devagar, pisa somente nas pedras de passagem e avisa quando o fluxo precisa reduzir ou mudar de nível. Cada fileira recebe sua parte, e quando a umidade chega ao ponto, a comporta se fecha e a água passa para o vizinho de baixo. Enquanto a irrigação corre, outra equipe cuida do que garante comida para depois. Espalha as batatas para o processo de chunho, quando a noite promete frio. Recolhe ao sol da manhã, revolve para secar por igual e separa o que vai para as kulkas. Mais acima, a gente consertando pedras soltas, calçando degraus, limpando saída de água e tapando pequenos vazamentos com barro firme. Se o terreno pede preparo, entram ferramentas simples como a tacla, arado de pé andino nas áreas apropriadas, sempre com atenção para não cortar canais nem ferir raízes. O que não pode acontecer aqui é pressa. Água demais arranca a terra e derruba a borda. Água de menos perde a manhã. Passo em falso quebra o talude. Conversa alta atrapalha o aviso de quem está controlando a comporta. O procedimento é claro: abrir, observar, ajustar e fechar, sempre na ordem combinada. Quando a parte externa termina, começa outra rotina fundamental dentro do quarteirão: tecer, moer e repartir sem desperdício. Dentro do quarteirão, o dia corre com tarefas constantes. Uma pessoa mantém fogo baixo para cozinhar devagar e economizar lenha. Outra moe grão em pedra até virar farinha para mingau de milho ou de quinoa. Alguém tosta milho para fazer cancha. Quando há batata processada, entra chunho no caldo. No canto seco do pátio funciona o tear de cintura. Os fios são esticados, alinhados e batidos até formar peças firmes, que depois viram roupa, manta e bolsas de carga. O objetivo é simples: produzir alimento e tecido o suficiente para a casa e reservar o excedente quando houver. A água tem regra clara aqui dentro. Vem em jarros tampados. É usada longe da área de fogo. E a lavagem de utensílios nunca acontece perto do ponto de captação. Mãos limpas antes de preparar comida. Pano limpo para filtrar quando necessário e piso varrido para não misturar poeira com alimento. As porções são medidas com concha, sem briga de fila, e o que sobra vai para cestos elevados ou potes fechados, para evitar umidade e pragas. Roupa e fios secam em varais altos, fora do caminho de quem circula. A latrina fica afastada, e o lixo orgânico é levado para uma área de descarte combinada com o bairro. A organização do pátio evita a perda de tempo. Crianças ajudam a enrolar fio e buscar lenha fina. Adultos revezam entre cozinha, tear e moagem, enquanto alguém confere o horário da água e avisa a vizinhança quando a fonte está livre. A conversa é baixa para não atrapalhar quem conta, mede ou lê recados. Quando tudo está no lugar, a casa trabalha sem confusão e sustenta a rotina do lado de fora. Na próxima parte,
Vamos ligar essas práticas às respostas que você precisa dar para enfrentar a cidade sem quebrar o seu dia. Para funcionar em Cusco, copie o método local em vez de inventar atalho. Na altitude, caminhe com passo curto, fale pouco durante as subidas, faça pausas combinadas e mantenha um ritmo constante de respiração. Use camadas de tecido de lã ou fibra para segurar o calor nas manhãs frias e retire camadas quando o sol esquenta, evitando suor excessivo. Beba goles pequenos ao longo do dia. Se puder, ferva a água. Se não der, decante em vasilha limpa e filtre em pano bem lavado. Comida simples e conhecida: milho, quinoa, batata, chunyu, charque. Causa menos problema do que misturas improvisadas. Porções são medidas, não adivinhadas. Sirva o suficiente para manter o trabalho sem desperdiçar. No espaço da cidade, respeite a lógica de água e de calendário. Abra e feche comportas no horário combinado. Não lave utensílios perto da captação. Mantenha jarros tampados e avise o responsável se notar mudança no fluxo. Chegue no horário do Ailu, da Minca e da Mita. E aceite troca de tarefa quando o pátio precisar. Quando o tremor acontecer, afaste-se de muros soltos. Busque portas trapezoidais e quinas firmes. Depois, verifique rachaduras em canais, comportas desalinhadas e degraus dos terraços. Nos caminhos, saia cedo. Ande nos trechos de sombra quando possível. Distribua a carga de forma equilibrada e pare antes da exaustão. Recados de chasques e nós de Quipu não são sugestões. São instruções que mantêm a cidade operando. A resposta certa costuma ser discreta. Procedimento antes de pressa. Organização antes de força. Cooperação antes de orgulho. Na próxima parte, vamos enfrentar os dilemas que custam caro e as habilidades mínimas para atravessar uma semana inteira sem quebrar a rotina. Em Cusco, as escolhas do dia cobram preço imediato. Ferve a água agora e chega tarde à fila do grão, ou bebe fria e arrisca passar a semana com o corpo fraco. Troca parte do milho por folha de coca para aguentar a ladeira, ou guarda o milho e sente a perna pesar antes do meio-dia. Responde ao chamado da Mita e atrasa a sua roça, ou tenta priorizar a roça e vira exemplo negativo para o bairro. Quando o Quipu aparece com nós novos, a decisão já veio pronta. Às vezes é tarefa extra, às vezes é mudança de lugar. Resistir sem plano traz punição. Aceitar sem preparo traz falha. O caminho mais seguro é organizar a casa na véspera. Combinar quem cobre suas funções e sair no horário marcado. Para atravessar a semana inteira, algumas habilidades mínimas fazem diferença. Aprenda a reconhecer sinais da altura e ajuste o ritmo antes de cansar. Use roupa em camadas, proteja cabeça e mãos. Beba em goles pequenos e regulares. Trate água do jeito que der, ferver quando possível. Se não der, decantar em vasilha limpa e filtrar em pano bem lavado. No pátio, mantenha fogo baixo, porções medidas e armazenamento seco e elevado. No terraço, abra e feche comportas com calma, sem encharcar a borda. Depois de um tremor, afaste-se de muros soltos. Use portas trapezoidais como passagem segura e verifique rachaduras, degraus e canais antes de retomar o trabalho. Comunique-se com o responsável do Ailu. Anote recados dos mensageiros e ajuste tarefas sem disputa. Procedimento vence improviso. A regra que evita problema é simples: decidir cedo, executar direito e parar antes de quebrar. Na próxima parte, vamos transformar isso em um manual do dia que funciona, do amanhecer ao anoitecer. O dia que funciona começa cedo. Pegue água em ponto limpo, tampe o jarro e trate do jeito possível. Ferver quando houver lenha e tempo. Se não der, decantar em vasilha limpa e filtrar em pano bem lavado. Acenda fogo baixo para cozinhar devagar e economizar lenha. Separe porções simples para o turno inteiro. Organize ferramentas e cargas. Verifique canais e comportas antes de abrir a irrigação. E combine quem fica no pátio, quem sobe aos terraços e quem acompanha recados do bairro. Ao longo do dia, mantenha passo curto, pausas combinadas e goles pequenos e regulares. Abra e feche comportas na hora certa.
sem encharcar borda de terraço. No pátio, mantenha porções medidas, piso varrido, mãos limpas e jarros tampados. No campo, corrija pedras soltas e vazamentos pequenos antes que virem problema grande. Se houver tremor, afaste-se de muros soltos. Use portas trapezoidais como passagem segura e depois confira canais, degraus e quinas. Responda aos chamados do AILU, da Minca e da MITA no horário. Ajuste tarefas sem disputa e registre recados que mudem a rota do dia. Quando escurece, guarde comida em local seco e elevado. Seque roupa e corda, limpe ferramenta. Feche comportas e combine o primeiro movimento da manhã seguinte. Hoje você teria filtro portátil, comprimido para dor e jaqueta técnica. Em Cusco, quem vence é a rotina bem feita, água tratada do jeito possível, cooperação com a vizinhança e atenção constante aos sinais. Uma noite sem esse cuidado estraga a semana. Na próxima parte, vamos fechar a conta. O que essa disciplina compra e quanto custa quando falha? No fim do dia, a conta é simples. Se você respeitou a altitude, tratou a água do jeito possível e seguiu o ritmo do bairro, volta para casa cansado, mas inteiro. A comida está guardada, o pátio está limpo, as comportas estão fechadas e o turno de amanhã já tem começo combinado. Quando um desses pontos falha, o resto desanda. A cabeça pesa, o estômago reclama, a tarefa atrasa e a vizinhança precisa cobrir o que ficou para trás. Em Cusco, o erro de hoje costuma aparecer em público no dia seguinte. O que se aprende aqui não é um truque, é método. A cidade funciona porque muita gente faz o básico direito todos os dias. Água limpa, porção medida, caminho na hora certa, ordem clara no quipu. Não há roda de transporte nem ferro pesado sustentando essa rotina. Há planejamento, cooperação e atenção. Trazendo para hoje, equipamentos modernos ajudam, mas não substituem hábito e disciplina. Quem organiza antes, executa melhor e precisa pedir menos ajuda. Agora é com você. Você sobreviveria uma semana em Cusco no auge do Império Inca? Em qual ponto acha que cairia primeiro? Altura, água ou ritmo? E onde acredita que se daria bem? Deixe sua resposta nos comentários. Confirme sua presença deixando o like. Isso ajuda muito o canal. E inscreva-se para acompanhar as próximas partes.